Boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar nosso livro de ciência na página 61 até 69. Então vamos lá. Ler para imaginar. Reúna-se com 4 colegas e leia o início dessa história. O sonho de Tiago. Tiago era um menino muito sapeca. Gostava de arrancar as folhas das árvores favoritas de seu avô, só para vê-lo ralhar. Até escrever o nome dele no abacateiro do avô, ele chegou a fazer. Certa noite, Tiago sonhou que na hora em que ia arrancar um galho do abacateiro para fazer uma varinha, a velha árvore lhe falou: Tiago, Tiago, menino danado, vai virar uma árvore para pagar seus pecados. E Tiago viu suas mãos se transformando em galhos fininhos, com as folhas na pontinha. Seus dedos dos pés viraram raízes, seu corpo virou o caule da árvore e seus cabelos uma linda copa de folhas verdes escuras. Até um abacatinho nasceu na ponta do seu antigo nariz. Mal ele havia assistido à sua transformação, um grupo de crianças aproximou e começou a arrancar suas folhas, quebrar as ramificações dos galhos e, o que é pior, o menino tinha um canivete na mão e ia cravar as iniciais do nome dele em sua casca, bem na região do bumbum. Tiago acordou assustado, olhou seu bumbum no espelho para ver se não havia sido tatuado e respirou aliviado. Foi apenas um sonho, exclamou. Mas depois dessa? Então vamos ver aí o significado da palavra sapeca, pessoa levada ou arteira. Você se considera uma pessoa sapeca, uma pessoa levada ou arteira aí? E ralhar, repreender, zangar. Então, ralhar é uma pessoa que, quando alguém ouvir falar assim, vou ralhar, é quando você repreende, você vai zangar, a pessoa vai zangar com você. Então, vamos aí na página 62. Agora, em grupo, cria um final bem interessante para a história, o sonho de Tiago. Então, você vai escrever um final para essa história. Então, você vai lá, ó, foi apenas um sonho, exclamou. Mas depois dessa, aí você vai criar um final para essa história aí, ok? 2, com a ajuda... Esse 2 seria para a gente encenar. Mas, como a gente não está na nossa aula presencial, então a gente não vai fazer o número 2, ok? Aí, vamos lá. Sementes que germinam e se espalham. O que há dentro de cada semente que torna possível uma nova vida vegetal? A maioria dos vegetais inicia uma nova vida a partir das sementes. Chamamos germinação, o processo de desenvolvimento da semente que vai até a sua transformação em uma nova planta. Se você observar atentamente, perceberá que as sementes variam na cor, no tamanho e na forma. Embora sejam diferentes, todas as sementes possuem uma reserva de nutrientes para se aproveitar das etapas iniciais de desenvolvimento do vegetal, o crescimento das primeiras raízes da nova planta, o surgimento do caule e das primeiras folhas. Acompanhe a representação da germinação de uma semente de goiaba. Aí você vai ver aí, olha. Ela caiu no chão, aí aqui, ó, ela tá indo pro chão, a terra tá sugando a sementinha dela, ó, junto com a luz, ó, tá germinando, para depois nascer uma nova plantinha. A semente caiu ou é plantada na terra. Quando as condições do ambiente são adequadas, a semente germina. Isto é, ela se abre e dela então surge o primeiro broto. A partir daí, a goiabeira continua seu desenvolvimento, até se tornar uma planta completa. Após as folhas surgirão as flores. Quando as flores perderem sua função, os frutos se desenvolverão com novas sementes em seu interior, que poderão germinar e dar
continuidade à espécie. Certos frutos, quando maduros, podem cair no solo, liberando suas sementes. Em outros casos, as sementes podem ser espalhadas pela ação do vento ou da água, ou simplesmente ser lançada ao solo. Aí a gente está vendo, árvores como o magno produzem frutos de estação de seca, quando há mais vento, o que facilita a dispersão das sementes. Os frutos que caem dos coqueiros das praias podem ser levados para a água do mar e assim ser carregados para outros lugares, fazendo com que haja também a germinação em outros lugares. Uma forma interessante de dispersão ocorre com plantas, como a pata de vaca. O fruto semelhante estoura e a semente é arremessada a alguns metros da planta, da qual se originou. Então, gente, para ir anotando aí seu vocabulário crescendo. Dispersão das sementes, processo pelo qual as sementes são levados de um local para o outro, ok? Então, vamos seguindo aí. Mesmo sem saber, os animais também ajudam a espalhar as sementes em lugares diferentes. Ao eliminarem as fezes com as sementes que foram engolidas, eles possibilitam o surgimento de uma nova planta em local. O ser humano também pode espalhar as sementes quando cultiva certos tipos de plantas. Nem todas as sementes, porém, transformam-se em novas plantas. Muitas delas vão para em lugares em que não há condições de germinação. Então, vejamos aí. Veja as fotos, as fotos desses alimentos aí. Virando a página. Que diferença você percebe das sementes? Anote sua observação. O que você acha que tem aqui, Ao você analisar essas aqui, As sementes são todas iguais? São dos mesmo tamanho? Tem a mesma coloração? O que você pode concluir ao observar essa imagem? Coloca lá para mim, na página 166. No número 2 aí da página 166, Predo quis observar a germinação da semente do feijão e colocou alguns grãos dentro de um pote sobre um algodão úmido. Deixou o pote em um lugar que recebesse luz do sol. Regou os grãos e observou diariamente após alguns dias. Notou que a planta estava como na figura ao lado. Nesse momento, quais partes do feijão já tinham aparecido? O que você acha que vai aparecer ali olhando ali? Uma experiência boa que você pode fazer em casa também. Como a planta consegue alimento na fase inicial do seu desenvolvimento? Número 3 aí. Leia o texto a seguir e responda. Aí você vai ler esse pedacinho de texto e vai responder aí, De que maneira a jacutinga pode colaborar para o processo de germinação de semente? Esse pássaro aqui, como que ele pode contribuir para o processo de germinação? Observe a leitura do texto aí. Agora escreva o nome de cada parte deste limoeiro, Então tem um limoeiro, você vai escrever de acordo com as setas aí a parte. Toda árvore frutífera tem flor? O que aconteceu? Tem flor. O que aconteceu com as flores desse limoeiro? O que você acha que elas acontecem com a flor do limoeiro aí? Então vamos lá. Observe no desenho as partes de um pé de feijão. Aí você vai observar e vai ler o textinho que tem. Depois você vai, por que não podemos ver a semente do feijão, do feijoeiro? Por que você acha que não dá para ser visto? Vai responder aí. Aí virando a página 68, observe as tirinhas a seguir. Você vai ler as tirinhas e observar a encenação. Aí depois veja aí, letra A. Marque com um X a personagem que agiu corretamente, garantindo que a planta permanecesse viva e ficasse ainda mais bonita. Dona Marli, vai estar o nome delas, tá? Ou Dona Odete. Você vai ver aí. Explique o que aconteceu com a planta de Dona Marli e Dona Odete. O que aconteceu? Você vai olhar as duas imagens e vai ver Dona Marli e Dona Odete. Escreva duas maneiras que as sementes se espalharem pelas matas, possibilitando o surgimento de novas plantas. Então, você vai
citar duas maneiras de as sementes se espalharem pelas matas, possibilitando o surgimento de novas plantas. Quais são essas duas maneiras que pode ocorrer? A gente viu lá atrás. Por que algumas sementes não se transformam em novas plantas? Por que você acha? Também está escrito lá atrás. Então, por hoje é só. Fique com Deus e até amanhã. Tchauzinho.